Bem-vindos ao Seminário de Boas Práticas da FAESA 2023. Sou a professora Lorena Pizarnit, a mediadora deste evento, e estou aqui com o professor Luciano Pimenta Valadares, mestre em Desenvolvimento Regional, Gestão Social e Educação, graduado em Administração de Empresas. O professor Luciano atua nos cursos de Gestão e Negócio do Centro Universitário FAESA, no campus FAESA Cariacica e no SET FAESA. Hoje o professor irá compartilhar conosco a sua boa prática, podcast focado. Professor Luciano, é um prazer tê-lo aqui e estamos ansiosos para conhecer a sua boa prática. Ei, Lorena, o prazer é todo meu, né? Saúde a todos aí que estão nos ouvindo agora. Espero que a gente possa contribuir aí de certa forma para o engajamento, para o crescimento, para tudo que a gente possa usar para melhor nos comunicar e, com isso, passar aí mais conteúdo, mais conhecimento para os nossos alunos. Muito bem, professor, obrigada. Poderia, então, compartilhar conosco quais são os objetivos da sua boa prática podcast focado? E explicar também, falar um pouco sobre a razão pela qual ela foi implementada. Bem, Lorena, a ideia inicial foi buscar um maior engajamento dos alunos, né? Até porque o aluno de hoje em dia, ele escreve muito pouco, ele está muito na mídia, nas mídias visuais, nas mídias faladas, mas escrever é um pouco difícil de você arrancar dele aquilo que ele tem de melhor. Lógico, né? O mundo se digitalizou e os nossos alunos e a gente também. E com isso, eu querendo conhecer mais, querendo ver como o aluno se comportaria melhor, pensei, já que o mundo se digitalizou, por que a gente também não se digitaliza e vai para o trabalho totalmente digital? E daí surgiu a ideia do podcast, né? Como é que foi essa ideia? Dentro de todo o conteúdo das disciplinas que eu vou e aplico, né, eu pedi para que eles não escolhessem a disciplina em todo para fazer um resumo da disciplina. Não, eu queria que eles se focassem numa parte que eles mais gostassem daquela disciplina. Por que isso, né? Justamente quando a gente, né, nós que estudamos até hoje, a gente gosta de uma parte mais, outra menos, e quando é aquilo que a gente gosta, a gente fala com muito mais propriedade. E como eram muitos alunos, eu não decidi quem ia falar do que, eu deixei livre, né? Até porque, para ter esse volume de podcasts, eu deixei livre e propus a eles o seguinte: então agora vocês não vão escrever aquele trabalho que a gente já conhece, na ABNT, tudo bonitinho e tal, porque fica um negócio muito, assim, mais do mesmo e não sai um negócio tão legal. E aí eu propus o seguinte, falei, olha, vocês vão preparar um texto de qualquer forma, eu não quero que vocês leiam do livro, isso não precisa, já está lá escrito. Vocês vão fazer o seu resumo da forma que você entendeu, da forma que você gostaria de passar isso. E vocês vão produzir um podcast de 3 a 5 minutos. Podcast só áudio, que foi uma das coisas que me perguntaram. Ah, eu tenho que aparecer, eu tenho que conversar com alguém. Não, eu falei, pode ser um podcast, um monólogo mesmo. É você apresentando para o mundo alguma parte da disciplina que você gostou. Só a única coisa que eu coloquei para eles é o seguinte: você tem que fazer um cabeçalho antes, que é o quê? Sou fulano de tal, aluno do curso tal, da disciplina tal, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o tema tal. E aí eles desenvolveram, e foi muito bacana, assim, o que trouxe isso, assim, de retorno. Fiquei muito feliz mesmo, porque até alguns podcasts parecia um negócio muito profissional, que eu fiquei até assim, será que é o aluno mesmo? Né? Você fica prestando atenção se você ouvir um cachorro latindo no fundo, alguma coisa, e não eram os alunos mesmo, para a gente ver como que eles estão engajados nesse meio digital e como que a gente não está aproveitando isso. Sensacional, professor. Sensacional. Agora, poderia nos contar um pouco como foi implementada essa boa prática? Bom, vamos lá, né? Então, para implementar, é lógico que primeiro eu tive que conversar com os alunos, mostrar para eles, apresentar mesmo o que é o podcast. Porque, para minha surpresa também, teve muito engajamento, né? Todo mundo fez, mas tinha muita gente que não tinha o costume de ouvir o podcast. Então, para implementar, eu falei com eles, olha, né, você tem que fazer um podcast com essa introdução sobre um assunto que você gostou da disciplina, para que você possa divulgar. E, para isso, vai ser entre 3 e 5 minutos, como eu falei, e você vai apenas falar.
E aí é legal que, para fazer isso, a gente pode usar uma ferramenta que todo mundo tem hoje, que é um celular, o próprio gravador do celular. Que aí me perguntaram, né, como é que, mas tem que ter um estúdio? Eu falei, não, eu quero a vida real. Então vai no celular, grava no próprio celular e você vai me mandar o áudio. Então a implementação, no final das contas, de um podcast é uma coisa muito simples. É uma coisa muito fácil de fazer, mas com retorno enorme, né? E aí teve a proposição. Eu falei, olha, vocês têm que me enviar o podcast para que isso gere a nota. Eu vou ouvir todos os podcasts e tudo mais. Só que o grande sacada do negócio é que vocês possam compartilhar entre vocês todos os podcasts, porque isso vai facilitar o aprendizado, porque vocês vão, nem que seja de curiosidade, vocês vão querer ouvir o que o colega falou e vocês vão estar aprendendo com isso. Excelente, professor. E quais foram os impactos e resultados que foram observados em relação ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos? E qual tem sido também, assim, de maneira geral, o feedback dos alunos em relação a essa prática inovadora e também o compartilhamento entre os colegas dos podcasts, entre eles? Olha, eu ouvi assim, eu fiquei muito surpreso, né, de ouvir algumas coisas assim. Umas eu já esperava, foram os feedbacks da seguinte maneira: nossa, professor, você tirou a gente da zona de conforto que a gente estava. Pô, a gente nunca fez trabalho assim. E esse trabalho vai estar valendo para nota? Eu falei, claro que tá. Isso é um documento digital. É um documento de áudio que vocês fizeram algo. Eles, nossa, adoramos, gostamos muito. Teve gente que fez mais de um. Aí é que é interessante. Fez um, gostou e fez mais um, né, de outra parte do assunto. O compartilhamento entre eles mesmos falaram, olha, tem uns que são muito engraçados, o jeito das pessoas falarem. Alguns falaram, eu não sabia que eu falava assim. Olha que interessante que é, as pessoas não saber como elas são ouvidas. Ah, eu pude me ouvir, eu gostei, teve coisa que eu não gostei, eu refiz de novo. Então, assim, de maneira geral, foi perfeito. Todos eles gostaram, né? Todos eles fizeram. Geralmente a gente sempre tem um problema de trabalho que é sempre deixar para a última hora. E isso não ocorreu pela primeira vez. Todo mundo quis mandar, todo mundo quis fazer. Infelizmente, né? Eu deixei que eles compartilhassem entre eles. Eu não consegui criar um repositório onde eu falasse assim, vou depositar todos ali e vocês ouvem do jeito que vocês quiserem, né? Mas isso já fica por uma inovação, por uma evolução do processo, que é falar assim, olha, nós vamos ter um podcast real e vocês vão depositar lá e a partir de lá todo mundo pode compartilhar. Já tive a oportunidade até de compartilhar em outra instituição, né, com alunos de nível médio, e foi a mesma reação. Então, o que me leva a crer, assim, que essa forma digital deles interagirem, a gente tem que explorar um pouco mais, porque hoje é o que está acontecendo e não tem como a gente ficar mais fora disso. Até porque nós mesmos, como estamos fazendo aqui, a gente também utiliza desse tipo de ferramenta. Com certeza. E nós percebemos também que essa boa prática ela pode ser replicada com sucesso em outras disciplinas. E caso um professor queira replicar essa boa prática, quais são os recursos necessários para a sua implementação? Como eu acabei falando até um pouco aí, veja só, é muito tranquilo. Primeiro, né, o professor, na hora que ele abrir um trabalho, seja através de AVA, ou pode ser e-mail também, porque 3 a 5 minutos é compatível para mandar por e-mail, ou seja, onde ele possa receber todo aquele conteúdo de áudio que ele vai ter. Bom, para o professor, só isso, né? Caixinha de som, notebook resolve. Para o aluno é ainda mais simples, porque o próprio celular resolve o problema dele. Porque o aluno vai precisar de um gravador. Lógico, o aluno vai ter que fazer ali, né, um roteiro do que ele vai falar, para não se perder, alguns insights, para ficar legal. Né? É importante que se faça isso. Não é obrigatório, mas é importante que o aluno faça para ele ter uma coerência no que ele está falando. Ele vai gravar e vai mandar para o professor. Inclusive, teve uns que não conseguiram me mandar na plataforma e eu consegui falar com eles, não, pode mandar por WhatsApp. E eles mandaram por WhatsApp e eu ouvi ali também. E, né, numa evolução disso, né, se o professor conseguir, é legal que ele tenha aí, né, tem várias plataformas grátis de podcast que ele possa criar um para disciplina e fazer o repositório todo ali
para que os alunos possam se ouvir, e aí o compartilhamento, né, vai ser bem maior, e aí pode dar curtida, pode dar nota, um monte de forma, que aí a gente vai ter uma percepção melhor sobre a reação dos alunos em geral. Eu prefiro dizer até do público em geral, porque geralmente uma plataforma dessa ela é aberta a todos os públicos. Quem sabe aí a gente não está até captando, né, mais pessoas para a nossa disciplina, que ouviu um podcast de uma disciplina e gostou muito e ficou mais interessado em saber sobre o curso. É um ganha-ganha que a gente tem. Sensacional, professor, sensacional mesmo, muito acessível também. Sim. E a sua prática, ela está relacionada aos pilares da aula FAESA, como podemos também observar, com ênfase na experimentação e também na tecnologia. E eu gostaria de parabenizá-lo por essa prática inovadora de utilizar esses recursos, de utilizar o podcast que é gerado pelos alunos e promover também o seu compartilhamento entre os colegas. Então, essa abordagem que você apresentou, ela valoriza muito o protagonismo dos estudantes. Podemos também citar vários outros benefícios também. Tem a flexibilidade de horário entre os alunos, diversidade assim de pontos de vista também, a questão da interação entre eles, do engajamento, enfim, vários benefícios. Sua iniciativa demonstra um comprometimento admirável em oferecer aos alunos essas experiências enriquecedoras. Parabéns mais uma vez pelo seu excelente trabalho. Bom, eu é que agradeço aqui a oportunidade. A gente tem que olhar também, né, que a própria FAESA ela nos permite essa autonomia da gente estar criando coisas novas e experimentando. Né? Do jeito que deu certo, poderia dar errado também, mas foi uma experiência, né? Ainda bem que deu certo. Eu tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando com todo mundo que está ouvindo aí. Digo, né? Façam, vocês vão se surpreender com o que os nossos alunos são capazes de fazer. A gente já deixou de ser analógico, não é? Nós estamos nessa, eu, por exemplo, né, geração X, aí sou transição, né? Mas os alunos que a gente está pegando, aí, a grande maioria, já são alunos, alguns nativos digital, né? Já nasceram nessa época, e não dá mais para a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Aquele trabalho no papel e tudo mais. Então, assim, faça um podcast com seus alunos, né? Não adianta pedir 10 minutos do podcast, porque fica enjoativo, né? Até para eles. Então, hoje a gente tem que entender que os nossos alunos, eles são um pouco mais imediatistas. Se tiver qualquer coisa de 10 minutos, eles não vão ouvir, né? Então, 3 a 5 minutos é excelente. É muito conteúdo que se passa em 3 a 5 minutos. Então, experimentem, façam em suas turmas. Eu tenho certeza que todos vão se surpreender. Eu já vou utilizar nas minhas Que bom. disciplinas. E depois me conta a experiência. Com certeza. Obrigada, professor. E a você que está ouvindo este podcast, não deixe de responder o questionário referente a essa boa prática. Obrigada.